Muito bom dia. Nossa conversa aqui hoje é mais do que uma palestra, é uma conversa. Eu acho que a gente, no final, pode fazer uma troca aqui de informações, porque a base do que eu vou falar hoje não é de transmissão de informação, é sobre uma construção de informação de conhecimento coletivo. Tá? Então, o uso de tecnologia da informação e comunicação na educação de surdo, eu tentei fazer um resgate de experiência que nós colegas estão lidando, tendo uma prática. Assim está melhor. Problemas da tecnologia, né? Ok. Então, eu trouxe um pouco da experiência de diversos colegas, principalmente pessoas que trabalham com a língua portuguesa, tá? Para dividir aqui com vocês. Se a gente for perceber, o nosso dia a dia, ele tem a tecnologia quase que onipresente. Desde a hora que a gente acorda, por conta de um despertador que toca, todas as informações do nosso dia a dia, ela vem do uso de tecnologia, e muito dessas tecnologias digitais. Né? Se a gente fizer aqui uma pesquisa, como é que vocês vieram parar no INES hoje? Teve gente que usou aplicativo para vir de carro, aplicativo para saber como é que está o tempo, sair do aeroporto para cá. Então, nossa vida ela é permeada pelas tecnologias. Né? E, muitas das vezes, a gente fala, eu não sei usar a tecnologia. Né? A tecnologia parece uma coisa assim, muito distante da nossa realidade. Mas nós usamos ela o tempo todo e nós sabemos usar, sim. Né? Então, aqui a gente tem, nessa imagem, celular, que as pessoas mandam WhatsApp, a gente tem o e-mail, a compartilhação de informação, o aplicativo de mapas, o repositório do INES, que a gente vai falar mais na frente, tá? Que foi uma grande conquista para a educação de surdo, os periódicos da CAPES, que, na parte de pesquisa, a gente usa muito, né? A Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações, que tem teses e dissertações de todas as universidades, públicas e privadas, né? E um banco de objetos digitais do MEC. Então, e além das ferramentas da escrita, né? O nosso dia a dia de professor, a gente usa a maioria dessas ferramentas, né? Então, a tecnologia ela é parte, sim, da nossa rotina de trabalho. Estamos o tempo todo conectados. Né? A maioria das nossas decisões, como eu falei, elas são baseadas em tecnologias. E a nossa vida profissional? A gente marca reunião por WhatsApp, pelo e-mail, fazemos reuniões online, fazemos pesquisa para materiais para as nossas aulas, né? Incentivamos os alunos a fazerem essas pesquisas, buscamos materiais para estudar, como eu falei, do periódicos da CAPES e das teses e dos artigos. Então, nós realmente somos atores da tecnologia. Nós vivemos diferentes papéis de uso de tecnologia. Né? Somos internautas, conectados, e somos docentes em constante formação. Só que, às vezes, a gente esquece um pouco, na nossa prática, da nossa conexão da vida particular, das nossas reuniões, dos nossos grupos de amigos, dos nossos grupos de colegas de profissão, né? E não trazemos para a sala de aula. Mas nós precisamos fazer
começar um processo, ou continuar esse processo de aprendizagem, desse intercâmbio, de lidarmos com a tecnologia mais presente na sala de aula. Nós vivemos no mundo da academia. Quem está aqui assistindo uma palestra, participando de um simpósio, né, está num evento acadêmico. E a academia, ela produz conhecimento, ela registra o conhecimento, né, e ela disponibiliza, atualmente, muito conectado com os sistemas, com as bases de dados, né, em que esses materiais são disponibilizados. Por exemplo, o banco de teses e dissertações, se a gente fizer uma pesquisa, eu fiz essa semana, e colocar as palavras tecnologia e educação, a gente encontra mais de 14 mil trabalhos. Ou seja, a academia tem, sim, muita curiosidade, muita necessidade de aprender mais sobre tecnologia. Se a gente coloca surdo nessa combinação, a gente vai cair, mas, mesmo assim, a gente ainda vai ter 149 teses e dissertações com esse tema. Ou seja, nós estamos produzindo e está acessível a todos essa produção. Se falarmos de artigos, é um pouco menos, a gente só pesquisou a base Cielo, que é de revistas brasileiras, eu peguei só o grupo de revistas brasileiras, por conta da acessibilidade da língua em português, a gente encontra 670 trabalhos, artigos, né? E se colocarmos surdos, apenas 6. E esse dado nos diz muito, né? Nós precisamos produzir mais materiais relacionados à tecnologia para a educação de surdos. A gente parte de 14 mil para 149 teses, mas, quando a gente coloca num formato mais amigável, né, que é o artigo, ele é mais reduzido, ele está permeando mais a nossa vida profissional, a gente só encontra 6 artigos. Então, nós temos, sim, nós temos muita experiência, mas nós escrevemos pouco sobre as nossas experiências. E é mais ou menos baseado nessa linha que vai ser a nossa conversa hoje, agora. E, como eu falei há pouco, a gente tem um repositório, o E. Se a gente fizer eu fiz essa pesquisa no repositório sobre todas as palavras que as pessoas já entraram e buscaram. Nós já tivemos mais de 5 milhões de acessos. A palavra tecnologia está entre as mais procuradas. Ela só fica atrás de educação e de surdos. Então, a gente tem uma demanda grande e a gente tem uma produção pequena. A gente precisa fechar essa equação, né? E eu acho que isso daí depende da gente. Depende de todos nós que estamos aqui pensando em educação de surdos, pensando em aprendizagem da língua portuguesa, porque, apesar da maioria desses trabalhos serem em português, no repositório E a gente tem 70% do material em Libras, né? E é um repositório que ele está no INES, foi desenvolvido pelo INES, mas ele aceita material de todas as universidades. Então, teses e dissertações da USP, da PUC, de qualquer lugar, da UFRJ, Federal de Santa Catarina, ela pode ser armazenada nesse repositório. Agora, vamos entrar um pouquinho mais na vida, nos nossos questionamentos. Na verdade, essa minha posição aqui é muito mais de trazer questionamento do que de falar sobre uma tecnologia específica, né? Quando algumas pessoas perguntam como é que é a sua aula, como é que é a sua vida profissional com a tecnologia, a gente não sabe, a gente tem medo quando fala assim, você vai ter que usar
tecnologia para fazer material para o curso online. A gente fica apavorada, né? Como que eu vou ter que usar a tecnologia? Como que eu vou produzir um material pensando em tecnologia? A gente tem uma certa reação de medo, né, de falar, eu não conheço isso, né? Muitas vezes a gente usa a tecnologia, mas com uma atitude, uma prática antiga, tradicional, retrógrada, né? Algumas vezes a gente nega a tecnologia digital na nossa sala. A gente não quer que o aluno traga o seu celular para a sala de aula e tente registrar alguma fala nossa, tente registrar o que está sendo apresentado no PowerPoint. A gente nega, a gente quer uma certa distância, né? Mas a tecnologia, como eu falei, ela é praticamente onipresente na nossa vida. A gente não tem como nos afastarmos dela, né? A gente precisa nos questionar, nós precisamos questionarmos quanto o uso dessa tecnologia. Como que podemos tornar a tecnologia um aliado para a nossa prática? O que a gente pode fazer? E a gente precisa que essa tecnologia invada nossos processos de aprendizagem de uma forma mais adequada. Porque ela pode nos atrapalhar? Pode. Se a minha prática estiver tradicional e o aluno ficar o tempo todo usando o celular, ele não está fazendo um uso adequado dessa tecnologia. Mas, se eu trouxer a participação do aluno, usando o seu celular, vamos identificar alguém consegue achar aí uma música brasileira que trate sobre determinado tema? Ele vai usar o celular dele como uma ferramenta de busca, para resgatar um conteúdo para ser discutido na sala de aula. Então, a gente precisa estar atento para isso, de como deixar os nossos espaços escolares mais impregnados dessa tecnologia, né? Como usar a tecnologia, né, em situações planejadas e também em situações que não tem muito controle, que acontece, e a gente pode usar a tecnologia como um gancho para dar um controle dessa situação. A gente vai falar mais tarde um exemplo sobre isso. Agora, só para situar um pouquinho a questão teórica aí da tecnologia, na passagem do século XX para o século XXI, nós tivemos o que alguns autores chamam de uma revolução da informação, né? Uma transformação radical da forma como nós produzimos e disseminamos a informação. Nós já tivemos várias revoluções, mas essa, para alguns autores, como, por exemplo, Manuel Castells, que é um sociólogo espanhol, ele fala que essa transformação essa transformação que vivemos da comunicação tem um impacto similar à criação do alfabeto para a comunicação humana. Olha só o peso dessa informação. A criação do alfabeto foi assim, um marco para as questões de aprendizagem, de conhecimento, de transmissão, né, de comunicação entre os humanos. E, hoje, a gente presencia um outro marco, que é o uso da tecnologia, o uso da informação, o papel da informação nesse espaço de comunicação. Ele mudou radicalmente, né? Então, as duas possibilitam uma mudança significante na estrutura mental da comunicação cumulativa. Então, até hoje, a gente tinha uma estrutura mental de alguém produz um texto, alguém publica um texto, eu leio um texto, eu publico outro texto. Hoje, a gente pode, na internet, ler e modificar, e já está publicando esse texto simultaneamente com a participação de outras pessoas.
Então, mudou essa estrutura de produção de uma escrita, né, dessa comunicação, trazendo a questão do coletivo, tem um peso muito grande. Então, nós vivemos um novo paradigma da informação. E a base que tem base nas tecnologias da informação e comunicação. Na verdade, a centralidade é a informação. Centralidade de todo o nosso processo é a informação. É informação para construir conhecimento, para mudar a realidade, vai construir mais conhecimento. Então, ela é o eixo pela qual as nossas relações se passam. E essa mudança, essa transformação, ela se deu em todos os aspectos da nossa vida. A gente tem mudanças sociais, né? Pessoas que resgataram amizades, que se esqueceram que lá do passado, nossas comunicações são imediatas, a questão econômica, o grande boom das transações eletrônicas. Você, hoje, da sua casa, compra uma peça que é produzida na China, transportada por um grupo, sei lá, norte-americano, e aparece na sua casa através de um outro meio de comunicação. Então, relações são muito complexas, mas que só se viabilizam por conta dessa informação estar presente de forma imediata em qualquer espaço. E culturais e políticas. Haja vista a questão das fake news nas eleições, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. Então, é a informação impactando as relações nas diversas áreas da nossa vida. E tem que impactar também, é claro, a nossa relação educacional. A gente pode acessar revistas internacionais e nacionais, aulas, debates de profissionais, softwares. Muita gente está sabendo, por exemplo, agora do que esse simpósio está sendo realizado. Antes de chegar aqui, eu já vi que já tinha gente postando no Facebook. Então, é uma coisa imediata essa comunicação, né? E nós estamos livres de mediadores. Ninguém fala o que a gente pode ou não publicar. Ninguém fala se a gente pode ou não se organizar, né? Então, isso está determinando que uma nova maneira de criar, reconfigurar e inovar as nossas relações. Pierre Lévy, né, que é um filósofo francês que trabalha com a questão da cibercultura já há algum tempo, né, ele demonstra que essa cibercultura, essa nova relação nossa com a informação, ela exige um novo estilo de pedagogia, né, em que as aprendizagens são mais personalizadas, que as aprendizagens são coletivas, são em rede, né? Nós não podemos mais ficarmos baseados no professor, que é o transmissor de conhecimento. Nosso papel agora é de motivador de uma inteligência coletiva, em que nós temos que dialogar com o aluno faz parte desse conhecimento. Na verdade, se a gente falar em tecnologia, o aluno sabe muito mais do que a gente, né? O aluno, porque ele é um nativo digital. A maior parte dos nossos alunos, ela é de nativos digitais. Então, para eles têm uma interação com o digital que nós, por mais que estudarmos, nós não conseguiremos acompanhá-los. Então, essa relação aí de construção coletiva, ela é muito importante e ela nos dá uma sustentação que a gente não conseguiria de outra forma. Aí a gente traz uma pedagoga, né, uma autora que fala muito sobre tecnologias na educação,
que é a Kensky, e ela fala que a nova lógica das redes interfere nos modos de pensar, sentir, agir, de se relacionar socialmente e adquirir conhecimento. Se a gente pensa que a escola é um dos espaços que o aluno vai para adquirir esse conhecimento, para construir esse conhecimento, a gente tem que levar em conta, sim, essas tecnologias. Né? Vivemos numa sociedade digital sem barreira espacial ou temporal. Uma nova cultura, que é a cybercultura, ou cibercultura. Tem alguns programas na internet, por exemplo, uma entrevista da Magda Soares, que ela fala do professor na cibercultura, e ele foi um programa que ele está também em Libras. Ele é da TV Escola, Salto para o Futuro, e esse programa da Magda Soares já está com janela de Libras. Então, educação e cibercultura, nos dá uma grande questão. Nós estamos possibilitando um espaço de troca e construção coletiva do conhecimento na nossa sala de aula, ou a gente está apenas repetindo o velho modelo de transmissão e recepção de informação? Como podemos nos apropriar dos princípios básicos da cibercultura? Que princípios são esses? É o princípio da liberação do polo de emissão. Então, não sou só eu que posso emitir conhecimento, informação, o aluno também pode, deve. Conexão generalizada e aberta, estamos todos conectados o tempo todo. Né? E a reconfiguração, é a apropriação daquela informação para a construção de uma nova informação. Né? Essa forma de nos apropriarmos dos elementos básicos da cibercultura vai possibilitar que tornemos a educação mais inclusiva. Então, a Kensky argumenta que novas formas de aprender devem ter como base a construção colaborativa, cooperativa, que respeita as diferenças de estilo de aprendizagem e os saberes dos envolvidos na educação. Ou seja, estou falando e refalando, repetindo, porque o centro dessa nova cibercultura é a colaboração, é a construção coletiva, é o outro se apropriar daquela informação. A gente deu para perceber até agora que a gente está enfrentando muitos questionamentos. Né? Eu coloquei aqui alguns, né, mas outros já devem estar passando pela cabeça de vocês, né? Sobre formação docente, sobre práticas pedagógicas, sobre avaliação. Nesse espaço da cibercultura e educação, a gente pode se manter com aqueles padrão de avaliação que a gente tinha, que o aluno não podia olhar para o lado na hora de um teste. Né? A gente tem que criar novos padrões, a gente tem que criar novas formas de avaliar a apropriação. Não é mais se o aluno aprendeu ou não aprendeu, é como que ele se apropria desse conhecimento, desse novo instrumental. Nós vivemos numa realidade de formação de professores. Né? É desse espaço que eu estou falando. Nós, enquanto formadores de professores, né? Nós estamos nesse cenário, nós precisamos potencializar, porque serão professores de alunos surdos e ouvintes também. Né? Então, neste cenário, a gente precisa potencializar o intercâmbio virtual, que os profissionais já estão vivendo nos seus espaços sociais. O novo professor deve aprender e ensinar em meio a esse intercâmbio. Mais algumas questões. Estamos construindo um novo tempo educacional, sem a rigidez e hierarquia da escola tradicional? Porque, às vezes, a gente usa PowerPoint na nossa aula, a gente usa Prezi, mas a gente não deixa o aluno levar o celular para a sala de aula.
A gente não deixa o aluno trazer um vídeo, sugerir um vídeo para a gente assistir de alguma situação que está impactando a turma naquele momento, né? Nossas avaliações são mais adequadas aos novos sujeitos que estão envolvidos nesse processo educacional? Uma pessoa que é ativa, que tem um blog, que tem um vlog, que tem um influencer, um influenciador no YouTube, ele chega na sala de aula, ele tem que ficar só recebendo? E como que a gente não avalia essa produção acadêmica desse aluno? Porque se ele está escrevendo num blog, se ele tem uma página no Facebook que ele sempre posta uma escrita, e a gente não utiliza essa forma na nossa avaliação, os professores estão sendo capacitados para trazerem para as suas práticas de ensino e aprendizagem suas experiências digital do cotidiano? Ou a gente acha que a tecnologia na sala de aula é apenas a tecnologia da gente fazer um novo objeto educacional específico? E aí, como eu não tenho essa capacidade, como eu não posso produzir com libras, se eu não sei fazer legenda, né? Aí procuro o grupo de estudo ali da professora Carmen, né? Então, a gente precisa se articular, né? A gente não precisa ficar esperando o mundo ideal, a gente tem ferramentas do nosso cotidiano que a gente pode utilizar. E aí a gente traz um pouquinho da fala do professor surdo, né? Do acadêmico surdo. Né? Segundo a Stamp, que tem uma pesquisa desde a primeira década do novo século, sobre o impacto das tecnologias para o surdo, e ela demonstra que teve um impacto muito grande nas relações dos surdos em todos os espaços. Né? Aí abre aspas, em muitas das atividades da vida diária, antes inacessíveis, o impacto, né? Pois a distância e o tempo que se encurtam pela internet e surgiram novas maneiras de se relacionar. Então, com o WhatsApp, com o envio de imagem, né, a comunicação imagética ampliou muito a relação dos surdos entre si, dos surdos com os ouvintes. Né? Nas atividades educativas, ela destaca, né, o desempenho das tecnologias, que amplia e melhora radicalmente o uso, a construção desse conhecimento, né? Ampliou o universo de materiais educacionais de comunicação com surdos. Numa nova pesquisa, né, Perlin e Reis afirmam que o espaço digital cada vez mais vem sendo transformado em ambiente para informação e desenvolvimento da consciência surda. Então, ele impacta na construção do conhecimento, ele impacta na questão da consciência da identidade. Né? Então, se a gente ficar aqui, fizer uma lista, a gente vai ter uma lista muito grande sobre quais foram os ganhos da educação, principalmente da educação de surdo, com o uso da tecnologia. Né? Ele torna a aula mais agradável, atrativa, inclusiva. Né? Se eu não tiver material, se eu não estiver no índice, não tiver a presença de intérpretes, eu tenho como usar material já traduzido para Libras. Se eu quiser passar um filme para um aluno, eu já tenho uma legenda, então ela torna mais inclusiva a tecnologia. Elas ficam mais próximas da vivência do aluno, do cotidiano desse aluno. E ficam mais dinâmicas, além de permitir uma construção coletiva. A gente pode fazer um texto coletivo, né, com os alunos. Então, novas relações de ensino. A gente não pode pensar nas novas tecnologias sem essas novas relações de ensino. Né? Um uso mais intenso, a gente precisa usar de forma mais... sem muito
achar que o celular perturba mais do que ajuda. Se o aluno está usando muito o celular e desatenta a aula, o problema não é do celular. Eu acho que o problema é da gente que não está chamando muita atenção do aluno. Né? Então, é o momento da gente parar e repensar. Essa combinação das novas formas de troca de informação e o uso desses recursos, ele vai nos resultar numa maneira de pensar novas relações de ensino e aprendizagem. E eu acho que aí a gente chega num ponto crucial. A gente precisa analisar criticamente. O nosso aluno, ele é um aluno que domina a tecnologia, né? Mas vou começar pelo segundo questionamento. Eles estão se apropriando dessas tecnologias? Nós estamos nos apropriando dessa tecnologia? Como que a gente pode utilizar esses recursos? Né? A Arco Verde, a Ursana Arco Verde, ela traz um artigo que ela fala especificamente do uso de tecnologia para o ensino de escrita para o aluno surdo. Ela mostra como esses recursos tecnológicos, como os jogos e gêneros digitais, oferecem um grande potencial para o ensino de língua portuguesa. Ela fez uma pesquisa e ela mostra como é possível usar, e, principalmente, os gêneros textuais que fazem parte da nossa vida e a gente não se dá conta. Né? Esses novos gêneros. Né? O chat, o blog. Ah, mas eu não uso muito isso. Mas você usa um WhatsApp? Você usa um e-mail? Um vlog? Né? Um Twitter? Então, são outras formas da gente comunicar e atrair o aluno que usa muito esses gêneros. Né? E construir uma dinâmica específica. Esses gêneros podem potencializar a nossa relação de ensino-aprendizagem, né? Saindo dos modelos tradicionais. Eles originam-se da necessidade de comunicação no contexto digital, ampliada pela possibilidade de contato visual imediato. Então, eu posso, se eu tive uma ideia, indo para o trabalho, eu posso enviar um WhatsApp para os meus alunos e eles já irem se preparando para já chegar lá com uma atividade que deve ser desenvolvida nesse espaço virtual. Então, a gente não tem mais barreira, né? E nós vivemos, não tem mais barreiras. Então, nós vivemos, nesse momento, uma transição. Né? Nós estamos trazendo para a sala de aula uma experiência digital, muitos de nós já traz, mesmo que timidamente, né? E os alunos estão aprendendo a usar criticamente os recursos digitais, e com ética. Muitos dos problemas dos recursos digitais que nós, professores, condenamos, estão relacionados a um uso inadequado, acrítico e sem ética. Se nós abrirmos espaço para discutir, debater com o aluno essa questão, né, todos saem ganhando. Então, temos uma grande diversidade de experiências, né? Muito bem-sucedidas, às vezes tímidas, mas com um potencial muito grande. Então, agora eu trouxe alguns materiais, algumas experiências de colegas daqui do INES, tá? Do curso online, do curso presencial de pedagogia e também do ensino básico. Aí não tem nenhum material meu. Isso daí tudo agora, a partir de agora, é uma coisa coletiva, tá? Então, um colega do ensino básico que usa o YouTube como suporte visual.
para falar, por exemplo, sobre gravidez e desenvolvimento humano. Material já acessível em Libras, e aí ele usa o WhatsApp para mandar o link do YouTube para os alunos assistirem e ser debatido em sala de aula, né? Então, ele usa a tecnologia como suporte visual e partilha de material didático. Comunicação em Libras. Então, ele foi uma maneira que ele encontrou o WhatsApp, esse aplicativo, de compartilhar informações com o aluno, tanto em vídeo, ele falando Libras, quanto a parte escrita, né? Então, a comunicação muito do material do ensino da língua portuguesa, ele é concretizado nessa comunicação usando o WhatsApp, para escrita e leitura do LP. Uma outra experiência muito interessante é a do Google Maps, que apareceu uma situação uma situação difícil na sala de aula, por conta de um aluno que tinha vivido uma experiência de violência no trânsito, e ele resolveu aproveitar essa experiência para trabalhar a língua portuguesa. Só que aí havia um impasse lá, que as pessoas estavam curiosas para saber a localização desse evento, para entender melhor como é que se deu toda a situação. Então, imediatamente, um dos alunos entrou no Google Maps, aí conseguiram transmitir para todos eles como é que fazia, onde é que estava situado na cidade do Rio de Janeiro, como é que fazia para chegar lá. Então, são situações que, às vezes, sem o material digital, a gente não daria conta de ter uma dinâmica para trabalhar com os alunos. O outro também do ensino básico, o registro de atividades. Então, fizeram uma experiência com lagartas, né, até se transformar em borboletas, e cada dia os alunos registravam com fotos, né, e as fotos, depois, eles descreviam o que estavam vendo. Então, apesar de também ser uma atividade de ciências, era usado também para escrita, né, o registro dos alunos. E aí o material, isso que a gente falou, foram materiais que não foram produzidos, pensados para uma atividade pedagógica, né? Mas nós também temos materiais que são pensados e produzidos com um objetivo determinado, que são, por exemplo, jogos, né, que foram projetados para o ensino online, mas que ele pode ser usado no ensino presencial. Então, um jogo de crie sua propaganda, né, e escreva no jornal esse material. Então, tem o passo a passo, o aluno vai seguindo. Isso pode ser feito também com material sem ser digital. A gente pode apresentar esse material, né, físico. Nem tudo que está no digital ele pode ser apresentado só no digital. O outro sobre a língua portuguesa em diferentes contextos, e aí a gente vê o material sobre a diferentes formas que a gente pode ter uma sala de aula e a construção e a relação do professor nesse ensino, né, os diferentes contextos. Famílias de palavras, né, e usando um jogo clássico, né, do computador, que é o Tetris. E eu achei muito, muito interessante esse joguinho, que o aluno, nesse momento aí, ele está brincando e ele está aprendendo. Né? Você fala assim, mas isso daí é um jogo infantil. Bom, então, se o Tetris for um jogo infantil, eu ainda estou na minha segunda infância, porque é uma forma de você relaxar, são esses jogos, né? Material complementar. Então, nós podemos ter uma resenha, um resumo, que esteja em Libras, e apresentar para esse aluno um jornal, a construção de um jornal coletiva, né, em que todos da turma vão colaborar em diferentes momentos.
analisando uma propaganda, né? Então, por exemplo, isso tudo é material muito complicado, isso daí eu não quero fazer, mas um PowerPoint você tem um poder de organizar a informação e apresentar, que não é só de palavras, né? Olha quantas coisas... nesse exemplo aí, ela deu poucas escrita, com exemplos muito claros, né? Que para a gente aprender até a ler uma imagem. Ou seja, a apresentação de uma aula ela fica mais rica em imagens, né? E materiais produzidos também com um objetivo determinado, mas sem ser um objeto só de interação. Isso daí foi uma cartilha que a professora produziu para o ensino básico. Então, ela foi produzida digitalmente, ela pode ser usada digitalmente, mas ela pode ser usada também como material físico, né? Material de avaliação. Ou seja, as tecnologias precisam estar aliadas à nova prática, a uma nova atitude do professor. Não adianta eu ter um Prezi maravilhoso se eu não tiver uma atitude de construção coletiva. E aí, como diz o nosso amigo Tiago, professor Tiago Ribeiro, sobre tecnologia, num capítulo de livro, ele falando sobre essa nova atitude do professor, ele fala que o papel da tecnologia está em facilitar a busca e a disponibilização de todo o material, o mostrado pelo professor e o construído pelos alunos, né? Então, para ilustrar e finalizar a minha parte, queria falar um pouco dessa tecnologia que o INES construiu, né, que é o repositório digital E, que o sinal é esse. Ele foi inaugurado há quase 2 anos, e ele tem materiais importantes para a educação de surdos. Materiais digitais, documentos históricos, como a gente vê aí, a carta que o E enviou a Dom Pedro, né, e que originou esse instituto. Essa carta ela é do Museu Imperial, que nos cedeu a cópia digital e a autorização para fazer a tradução para Libras, né? E como todo o material que está nesse repositório, né, eles são materiais avaliados. Então, por exemplo, a tradução para Libras ela foi realizada por um grupo de professores surdos, né, do DDHCT, foi validada por professoras surdas, com conhecimento em linguística, ele foi gravado por um surdo. Então, a centralidade desse processo ela é na pessoa, no sujeito surdo, né? E nós temos as fotos dos alunos, do século XIX, do início do século XX, relatórios, né, inclusive utilizado pelo grupo de pesquisa de língua portuguesa, né, para análise do discurso, não é isso? Temos lendas, literatura brasileira para a infância, tem muito material, tem material educativo, como um jogo de matemática utilizando tampinhas, provas do Enem. Então, as provas do Enem, todas em Libras do ano passado, materiais de museus de ciência, ou seja, material educativo do Museu Nacional, né? O museu não existe mais, mas o material que foi produzido em Libras, nós temos e animação também. Documentários, programas culturais, esportes, reportagem, jornal. Todo esse material, você vai falar assim, mas isso daí não é de educação. Não foi produzido com o objetivo de educação, mas nós, professores, podemos nos apropriar e transformar esse material num
num conteúdo para ser trabalhado em sala de aula ou à distância, né? Ele assistir em casa e fazer um resumo. E, como eu disse antes, 70% desse material está bilíngue. Tá? Poucos ainda estão só em português. Essas são as pessoas, são os professores que compartilharam comigo as suas experiências, né? Professora Aline Gomes, Fernanda Caricari, Maria Inês Azevedo, Osilene Cruz, Tiago S. Ribeiro e Tiago Ribeiro. São 2 pessoas. Algumas referências. Muito obrigada.